you some peace someday. You got mud on your face, you big disgrace. Somebody better put you back into your place. Singing, we will rock you. We will rock you. We will rock you. We will rock you. Vou assistir esses dois aqui, velho. E nesse dia, Chorão passou por uma situação que o transformou profundamente. Inspirado nesse evento, ele fez uma canção que dominou as rádios do Brasil. E o mais incrível é que os versos que ele mesmo escreveu poderiam ter salvo a sua vida, assim como salvaram a de muitas pessoas. Eu sou Ingrid e hoje vou revelar a história por trás de Só os Loucos Sabem, de Charlie Brown Jr., aqui no canal Decifra Hits. Só os loucos sabem. Para entendermos melhor o sentimento que Chorão quis passar na letra dessa música, precisamos saber qual era o cenário da banda naquele momento. Só os Loucos Sabem faz parte de um disco muito simbólico para o Charlie Brown. Camisa 10 Joga Bola Até na Chuva, de 2009, foi o último álbum de estúdio da banda antes da morte do cantor. Na época, Chorão disse que esse era um álbum mais objetivo e que demonstrava a maturidade alcançada pela banda santista depois de tanto tempo de estrada. E foi justamente desse pensamento que veio o nome do CD. Segundo o livro escrito pela esposa do cantor, Chorão viu uma reportagem do Pelé numa revista onde tinha foto do craque jogando bola debaixo de uma chuva pesada. Ele arrancou aquela página e colocou no mural de casa, bem em frente à sua mesa. Essa imagem, que para ele representava força e determinação, foi o que inspirou o nome do álbum. O título caiu como uma luva, já que era o 10º álbum de estúdio da banda e simbolizava os mais de 10 anos de carreira que os ensinaram a lidar com os altos e baixos que encontraram pelo caminho. E grande parte do sucesso do disco foi graças a duas canções icônicas: Me Encontra Deixa eu te encontrar. e Só os Loucos Sabem, que foi inspirada por duas situações que abalaram profundamente a vida de Chorão. A mais recente delas aconteceu ainda em 2009, quando Charlie Brown foi fazer um show em Aracaju. Chegando lá, uma menina apareceu com um folheto na mão e entregou para ele. No papel tinha uma homenagem para o irmão dela que tinha acabado de falecer. Ela disse que o garoto era fanático por Charlie Brown e já tinha ido em alguns shows deles. Atrás daquele folheto estava a letra de Lugar ao Sol, a canção de Charlie Brown que ele mais amava. Vive pra poder buscar o meu lugar ao sol. Chorão, ainda abalado com a história da menina, foi pro hotel com aquele papel na mão e então um trecho de Só os Loucos Sabem começou a nascer na sua mente. A gente sempre cresceu com essa coisa do que, não, isso não pode, isso não deve, isso e tal. E isso cria um medo na gente, que é a coisa que eu falo na música. O medo cega os nossos sonhos. Cega os nossos sonhos e a gente, de tanto medo de não conseguir, a gente acaba nem tentando. O medo cega os nossos sonhos. O medo cega os nossos sonhos. E esse menino, será que esse menino resolveu toda a vida dele? Ele tinha sonhos a realizar? Será que ele foi atrás? E eu perguntei isso pra menina na época e ela falou, não, ele morreu muito feliz, porque o sonho dele era comprar a moto dele, e ele comprou a moto que ele tinha, que era o sonho da vida dele, ele realizou, só que com ela ele se foi. Você deixou saudade. Mas a maior parte da letra veio em 2007, quando Chorão passou por uma profunda experiência numa igreja chamada Bola de Neve, em São Paulo. Um dos adeptos dessa igreja era Glauco Veloso, amigo de longa data do cantor. Eles tinham se conhecido na juventude, quando participavam de um campeonato de skate no interior de São Paulo. Chorão e Glauco ficaram muito próximos naquela época, tanto que no álbum de estreia do Charlie Brown é mencionado o nome dele. Acontece que Glauco não era uma pessoa muito tranquila. Ele mesmo afirma que vivia se metendo em confusão e chegou até a ser preso, ocasião que Chorão ajudou, pagando os advogados que conseguiram soltar. Só que depois de um tempo, Glauco acabou mudando completamente a sua vida quando entrou para a igreja. Desde então, os dois não se viam mais com tanta frequência, mas quando se falavam, Chorão ficava impressionado com a mudança radical de um cara que vivia arrumando brigas e que agora estava pregando a paz. Aliás, foi daí que surgiu o verso: O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém.
Chorão se identificava com o amigo, porque ele também não tinha um temperamento nada fácil. Com fama de marrento e brigão, o cantor foi o pivô de boa parte das polêmicas com a banda e de desentendimentos entre os próprios integrantes do grupo, acarretando em algumas idas e vindas de membros memoráveis, como o saudoso baixista Champignon. O que poucos sabiam é que o temperamento de Chorão era apenas o reflexo de um cara que vivia em profundo sofrimento. De acordo com o depoimento de amigos e da esposa, ele sentia cada vez mais o peso das responsabilidades que se acumulavam à medida que a banda fazia sucesso. E apesar de tudo que já havia conquistado, com o tempo ele foi desenvolvendo uma intensa tristeza. Alguns acontecimentos inesperados também contribuíram para intensificar essa melancolia. Um deles foi a perda do pai, que lutava contra um câncer, mas acabou partindo em seus braços. Na época, Chorão parou com as atividades da banda, ficou dias isolado sem motivação para nada e até pensou em acabar com Charlie Brown. Depois de alguns meses, ele até conseguiu voltar para a ativa, mas parece que nunca conseguiu superar a perda do pai, que tanto admirava e tentava dar orgulho. Portanto, aquela casca de durão apenas escondia um cara extremamente generoso e sensível, o que fica mais do que visível nas composições do Charlie Brown. E foi com essa sensibilidade que ele encontrou conforto nas palavras de Glauco, se mostrando muito interessado em entender como o amigo mudou tanto, e também em ouvir o que ele tinha para falar sobre a sua experiência com Deus. Aí um dia eu fui ao encontro dele, do Chorão. Aí eu falei, mano, aí comecei a trocar ideia das paradas mais, não das paradas da terra, tá ligado? Das paradas do céu. Comecei a trocar ideia e ele não piscava, tá ligado? Ele ficava só prestando atenção, tipo, com sede, querendo, que isso? Quero mais, vamos conversar. Numa dessas conversas, Glauco e um outro amigo chamado Tarobinha acabaram convidando o Chorão para ir no evento da Igreja Bola de Neve, onde também ia rolar a gravação do CD de um outro grande parceiro das antigas deles, o Rodolfo Abrantes, ex-membro do Raimundos. Rodolfo também decidiu largar uma vida de autodestruição para se converter para a igreja bem no auge do sucesso em 2001. Então Chorão ficou feliz com a possibilidade de reencontrar o amigo que já não via há muito tempo e acabou aceitando o convite. Compartilho vários amigos dessa igreja, o Rodolfo, o Glauco, o pastor aqui, Tarobinha, enfim, vários surfistas. E hoje eu vim aqui, hoje senti um pouco dessa energia, dessa harmonia, enfim, foi muito legal, me senti muito bem aqui, então de parabéns aí, pessoal da Bola de Neve, o Rodolfo, todo mundo que gravou aqui hoje o seu DVD, bacana, foi bacana participar, aliás, na verdade nem participei, eu vim prestigiar mesmo, me senti abraçado mesmo, realmente legal, bacana, energia muito boa, valeu, recomendo, valeu. O problema é que o local estava muito lotado e as pessoas começaram a reconhecer Chorão mesmo naquela multidão. Mas dessa vez, o cantor não estava presente como líder do Charlie Brown. Ele queria ser só mais um no meio do povo. E Glauco, que conhecia o amigo muito bem, o levou para um lugar mais reservado, onde ele pudesse assistir a tudo em paz. Tanto a esposa quanto os amigos de Chorão relataram que ele ficou muito atento a tudo o que estava acontecendo, refletindo sobre as mensagens que ouvia e permitindo ser tomado pela energia que emanava daquele lugar. E foi dessa experiência que surgiram os versos. Segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção, já que estava ali só para observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Quando terminou o evento, Chorão foi jantar com Glauco e a esposa, e ali mesmo na mesa do restaurante, ele pegou o guardanapo e começou a anotar sobre o que ele tinha acabado de presenciar. E um tempo depois, Chorão apareceu com um CD demo e entregou para o Glauco, dizendo que tinha feito uma música pensando nele e naquilo tudo. E assim, após Chorão e o guitarrista Thiago Castanho realizarem alguns ajustes na letra e na melodia, nasceu a música Só os Loucos Sabem. Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. Só os Loucos Sabem entrou para a lista da revista Rolling Stone como uma das músicas brasileiras mais marcantes do século. E o álbum rendeu mais um Grammy Latino para o Charlie Brown de melhor álbum de rock em 2010. Mas parece que nenhuma dessas conquistas foram suficientes para tirar Chorão do buraco que as suas angústias tinham o colocado.
Na madrugada do dia 6 de março de 2013, o cantor foi encontrado sem vida após uma overdose de cocaína em seu apartamento em São Paulo, deixando a música brasileira com um vazio enorme que perdura até hoje. Segundo a esposa de Chorão, ele não era um cara religioso, mas acreditava em Deus e era na sua fé que ele buscava por respostas. Além do Glauco, os depoimentos do Rodolfo e do apóstolo Rina, que também estavam presentes naquele dia, são no sentido de que Chorão realmente estava presenciando aquele evento de forma intensa e afirmam que ele sempre tinha uma sede muito grande pelos ensinamentos de Deus e em compreender como os amigos mudaram radicalmente as suas vidas. Inclusive, eles acreditam que provavelmente ele se converteria para a igreja em algum momento da vida. Então ele teve um impacto muito grande nessa pregação. Eu fiz o apelo, eu perguntei quem queria aceitar Jesus, ele ficou de pé, ele levantou a mão, ele fez a oração, ele se emocionou, ele foi tocado. O que infelizmente não aconteceu foi tempo e oportunidade necessária para ele ser discipulado, para ele criar raiz. Mas eu tenho convicção de que ele teve uma experiência viva e verdadeira com Jesus ali. O problema é que a banda Charlie Brown Jr. tinha se tornado a base não só da vida de Chorão, mas de muita gente que dependia do trabalho dele, desde membros da banda e funcionários, até amigos e principalmente a família. Para ele, se converter significaria abandonar sua banda e sua carreira, e portanto, ele resolveu carregar sozinho dentro de si o peso de todas as suas responsabilidades, angústias e tristezas. O Chorão, velho, ele era tipo uma carreta, com um monte de problema que ele ia carregando, tá ligado? De várias pessoas, assim. Nessa carreta, velho, cheia de problema, eu não sei se sobrava espaço pros dele, velho. Acredite você ou não em religião, o fato é que assim como Rodolfo, Glauco e muitos outros, Chorão poderia ter encontrado uma saída para as suas aflições de uma maneira saudável. E nas próprias letras que escreveu, restam palavras que ele mesmo precisava escutar. Afinal, Alexandre Magno Abrão foi um ser humano tão incrível que os seus versos confortam, acalmam e alegram o coração de milhares dos seus saudosos fãs até hoje. Se você assistiu até aqui, deve ter gostado bastante do nosso conteúdo. Então, se quiser nos apoiar, é só clicar no botão Seja Membro. Eu vou Mano, ficando... Que isso, velho.